Oi pessoal, tudo bem? A gente ficou de resolver esse exercício sobre densidade, né? Nós definimos nas aulas anteriores a densidade e a massa específica. Nós vimos que trata-se de uma relação entre a massa da substância e o seu volume, e que para fluidos que são considerados homogêneos, nós não precisamos fazer distinção entre massa específica e densidade. Para o sólido, sim, existe uma diferença, porque o sólido ele pode conter partes ocas, ele pode conter materiais diferentes, como é o caso de um lápis, né? Existe a madeira, existe a cera, então eu posso ter um material que não seja homogêneo, e por isso, então, vai ter uma diferença entre densidade e massa específica. Massa específica está considerando a parte maciça do sólido, e a densidade considera partes ocas e as diferenças entre esses materiais, tá? Então, a massa específica é uma característica, né? É uma propriedade da substância, ela tem um valor próprio, e lembra que também eu falei numa aula anterior que ela depende da temperatura, é uma propriedade termodinâmica. Se você coloca uma frigideira com óleo de cozinha e você mede a densidade desse óleo de cozinha, a frio vai dar um valor. À medida que esse óleo você esquenta aí no fogão, ele aquece, né? Ele fica aí 60, 100 graus, 150 graus, a densidade dele vai ficar menor, tá? A densidade, ela vai diminuir quando você aumenta a temperatura. A gente vai falar mais disso numa outra aula. A aula de hoje é para a gente resolver essa questão, que é uma questão fácil, mas vamos revisar porque para muita gente pode estar sendo novidade. Veja só, você tem 800 gramas de um líquido e com esse líquido você enche um recipiente cúbico que tem um lado, né, uma aresta de 8 centímetros. E aí ele está perguntando qual é a massa específica desse fluido no Sistema Internacional de Unidades. A resposta eu já tinha deixado aí no slide, mas agora a gente vai resolver. Vamos para o quadro? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês a fórmula da massa específica, como a gente viu nas aulas anteriores. Ela é a relação entre a massa da substância e o seu volume, né? Como é que a gente então vai calcular essa massa específica? Precisamos primeiro ter o valor da massa. Deixa eu colocar aqui, aproveitar que eu tô com o editor. Eu vou inserir aqui o ρ. É rapidinho aqui. Então, o que o exercício está me pedindo é a massa específica, que eu não tenho. Mas eu tenho o valor da massa, quantos gramas ou quilogramas? Tenho, né? Ele acabou de me falar no enunciado, 800 gramas. E o volume? O volume ele não me deu, mas eu tenho como calcular. É um cubo, vamos desenhar aqui um cubo só para a gente ter noção de como ele é? O cubo é essa figura geométrica aqui, que todos os seus lados têm a mesma medida, e ele deu a medida, né? Ele tem 8 centímetros de aresta, então é como se cada lado aqui, ó, cada aresta do meu cubo fosse 8 centímetros. Como é que calcula o volume de um cubo? É a aresta dele, é lado vezes lado, tá? Então vamos lá, colocar desse jeito, L vezes L vezes L, ou L ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8. Quanto é que vai dar? 8 vezes 8, 64. Vezes 8 de novo, 512. Centímetros, né? Então, como eu fiz centímetro vezes centímetro vezes centímetro, isso nos deu, então, centímetros cúbicos, ok? Então, eu já tenho a massa e eu tenho o volume. Quando eu divido massa pelo volume, então eu vou ter o valor da densidade ou massa específica. Então, vamos lá. Então, vai ser 800 dividido por 512. Fazendo essa conta, aqui vou fazer na calculadora, 800 dividido por 512, deu 1,5625. Que unidade de medida é essa, gente?
gramas por centímetro cúbico, porque eu só fiz dividir 800 gramas por centímetro cúbico. Só que o enunciado disse o que pra gente? Ele quer nas unidades do sistema internacional. Como é que eu faço para transformar gramas por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico, que é o sistema internacional? Basta apenas multiplicar por 1000. Então, quando a gente faz esse produto, 1,5625 vai ser 1562,5. Eu ando 3 casas, né? E agora sim, eu vou ter essa resposta em quilogramas por metro cúbico, que é a unidade de medida do sistema internacional, tá certo? Então, por que eu coloquei esse exercício? 3 pontos importantes. Primeiro, saber a definição de massa específica, que é massa sobre volume. É saber essa fórmula. Segundo, você saber calcular o volume quando ele não dá. No caso de um cubo, é lado vezes lado vezes lado. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8. E terceiro ponto importante dessa questão é que a resposta, observa, ela saiu no sistema internacional? Não. Então, você tem que converter. Grama por centímetro cúbico, quando eu multiplico por 1000, eu vou ter, então, em quilograma por metro cúbico. Se eu quero o caminho contrário, eu divido por 1000. Ok? Obrigada, pessoal. Então, espero que vocês tenham compreendido e eu vou deixar aqui mais um exercício para vocês fazerem, que é esse aqui. E na aula ao vivo eu vou conversar com vocês para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Ele diz o seguinte: um reservatório cilíndrico possui um diâmetro igual a 2 metros e uma altura de 4 metros. Sabendo-se que esse recipiente está totalmente preenchido com gasolina, ele quer a massa de gasolina que está presente no reservatório. E para essa questão foi dada uma tabela em que, obviamente, a gasolina está presente. Então, você vai ter que pegar alguma informação dessa tabela para fazer o exercício, tá bom? Obrigada!